meus queridos e queridas, Apocalipse Now, parte 3. Então, como surgiram os continentes? Se há essa teoria de que todos os continentes estavam juntos, faziam um único bloco terrestre. Como sempre faço, vamos para o texto inicial em questão. Vamos ver o que Deus fez com o dilúvio. Naquele dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo. Naquele dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo. E as comportas dos céus se abriram. Podemos ver por aqui, ou seja, veio água de baixo e água de cima do céu. Nós sabemos que existem os lençóis freáticos. Um grande lençol freático que encontra-se na América do Sul, especialmente no Brasil, chama-se Aquífero Guarani. Podemos ver aqui que Deus rompeu todas as fontes do grande abismo, ou seja, devido a essas fontes serem rompidas, provavelmente a crosta terrestre, a camada terrestre, foi rompida. Provavelmente devido a isto também que o continente Pangeia foi cortado em diversos pedaços. Daí surgiu a África, a América do Sul, a Ásia, o Japão, a Austrália. Por quê? Porque o primeiro continente da era mesozoica, Pangeia, foram cortados por diversos pedaços pelo rompimento das fontes do grande abismo. Temos que ter em mente também o que diz o livro de Eclesiastes. Olha só o que diz o Eclesiastes 4:12. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O cordão de 3 dobras não se rebenta. Há uma teoria de que o DNA humano, antes da queda, tinha 3 hélices helicoidais. Tinham 3 hélices. Não era como hoje, que só tem 2 hélices helicoidais em forma de espiral. Tinham 3. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E aí estava dentro do homem a imagem do Deus Altíssimo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que diz essa teoria que o DNA humano, antes do pecado, 3 hélices helicoidais se unindo a Deus. Mas Deus falou: um dia que comeres desse fruto do conhecimento do bem e do mal, morrerás. Provavelmente na hora que Adão e Eva comeram do fruto proibido, a terceira hélice do DNA humano, helicoidal, foi quebrada, foi rompida. Por isso que entrou a morte. Sabia que no começo os descendentes de Adão viviam muitos anos? Eles viviam 500, 600, 700
900 anos. 900 anos. Olha só o que diz Gênesis capítulo 5. Enoque viveu 665 anos. 605 anos. Olha Jared. Jared viveu 702 anos e gerou Enoque. Não é como hoje. Chegou uma hora que Deus falou: o meu espírito não contenderá para cima, para sempre, com o ser humano, porque este é carnal. E Deus completou dizendo: seus anos serão 120 anos. No livro dos Salmos, foi reduzida mais ainda a taxa de vida do ser humano. O livro dos Salmos diz o quê? Que os seus dias chegam a 70 anos. Havendo vigor, chega a 80. Mas o melhor deles é canseira e enfado. Hoje o ser humano vive a 70, 80 anos aí. No começo, viviam 700, 900 anos. E existiam gigantes na face da terra. Quando Moisés enviou os espias para sondarem a terra prometida, Canaã, os espias retornaram dando um relato assustador. Eles disseram: e vimos ali os descendentes de Enaque. Eram gigantes. Éramos aos seus olhos como gafanhotos, de tão grandes que eram os descendentes de Enaque, eram esses gigantes. Esses descendentes de Enaque, ou gigantes, habitavam onde? Na terra prometida, Canaã. Canaã, segundo os estudiosos, em linha reta, saindo do Egito, a distância era de quantos dias? 15 dias. 15 dias. Não poderia, talvez, esses gigantes atravessarem o Mar Vermelho a nado por serem gigantes? Não poderiam, talvez, irem para o Egito? Alguns desses gigantes, talvez na união desses gigantes, terem construído as pirâmides? É algo para se refletir. Nas paredes do Egito nós encontramos hieroglifos. Existem alguns desenhos onde mostra os homens servindo a deuses sentados em trono. E nota-se claramente que esses seres sentados em trono eram de altíssima estatura. Vamos pensar, colocar a cachola para funcionar? Será que eles estavam servindo a alienígenas? Será que eles estavam servindo a seres de outros planetas? Ou seria que os egípcios estariam agradecendo a estes gigantes que vieram da terra prometida, que vieram de Canaã, e estava agradecendo a eles por terem auxiliado ou ajudado na construção das pirâmides. Como se vê, para tudo há outra explicação. Não podemos ficar apenas com a explicação de Erich von Däniken. Eram deuses astronautas? Ou eram seres humanos dotados de extrema
força, inteligência e capacidade. Devemos procurar fazer uma mineração no conhecimento bíblico. Devemos procurar as joias dentro da palavra de Deus. A morte entrou pelo pecado. E o pecado trouxe separação de Deus. O pecado traz muitas consequências à vida do ser humano. Uma dessas consequências é a falta de conhecimento do Deus Altíssimo. Deus diz assim no livro de Jeremias: não se glorie o forte na sua força, nem o sábio não se glorie na sua sabedoria, mas aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. O Senhor fez o homem na face da terra. E este homem, criado à imagem e semelhança do Altíssimo, fez obras portentosas, obras gigantescas ao redor do planeta. É um erro muito grande pensar que somente a geração atual é capaz de construir obras magníficas. Olha aí, nós podemos ver a cidade de Dubai, obras maravilhosas, edifícios portentosos. O que dizer de uma praia gigantesca com um desenho de um coqueiro enorme no mar? O ser humano. O que dizer de edifícios enormes? Um dos edifícios mais altos do planeta se encontra em Dubai. É um erro imaginar que somente a geração atual sabe fazer as coisas. Não. Porque o homem da antiguidade, o homem pré-diluviano, a civilização pré-diluviana, também detinha dentro de si a imagem e semelhança de Deus, como o homem atual contém a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus só é restaurado quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida humana. No livro de Apocalipse, lá no finalzinho, está escrito que eis que as primeiras coisas são passadas. Eis que faço novas todas as coisas, porque a primeira ordem é passada. Será na vida eterna, quando Jesus nos arrebatar para a glória, e todo aquele que aceitou Jesus terá vida eterna. Será lá no céu, quando tivermos novamente a presença de Deus. Muito provavelmente o DNA humano será restaurado. Será na vida eterna que, muito provavelmente, em vez do DNA humano ter apenas duas hélices helicoidais em forma de espiral, que os ácidos nucleicos se unem, lá na vida eterna será colocada novamente a terceira hélice helicoidal, nos unindo ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e onde será restaurada a vida eterna, a vida em abundância, e a morte será vencida, será retirada de todo aquele que tem comunhão com Deus. A terceira hélice helicoidal do DNA será restaurada na vida eterna, muito provavelmente.
Apocalipse Now. Revelações profundas. Tiramos da palavra quando mineramos, fazemos uma mineração da palavra de Deus. Que você aprenda a minerar a palavra de Deus, tirar ensinamentos preciosos para você e sua família, e você ser curado na alma, assim como a sua família. Se inscreva no canal, olha só, ative o sininho das notificações, personalize todas, dê o seu joinha e olha só, Apocalipse Now, revelações agora, sendo transmitido por Deus às nossas vidas, pela palavra do Senhor. Aprenda a retirar essas pérolas preciosas da palavra de Deus. Grande abraço do pastor Daniel. E olha só, Apocalipse Now!